Olá, seja bem-vindo ao primeiro dia do mini-curso de Banco de Dados Oracle. Meu nome é Luana, aluna do curso de Sistemas de Informação do SESMAC. Eu e minha colega Rafaela estaremos presentes do início ao fim desse mini-curso. Hoje é a aula de Introdução ao Banco de Dados. Falaremos sobre a linguagem SQL, suas funções, dados, banco de dados e a instalação do Oracle Database. Os materiais e links dos sites estarão disponíveis na descrição do vídeo. Iniciaremos com alguns conceitos, né? Os dados, eles são informações ou fatos brutos que são coletados, armazenados e processados para produzir conhecimento ou tomar decisões. Os dados podem ser representados de diferentes formas, como números, palavras, imagens ou sons. Eles podem ser estruturados, organizados em um formato específico, como tabela de banco de dados, ou não estruturados, sem um formato pré-definido. A gente pode estar imaginando, por exemplo, que os dados eles são como pedaços de informações que podem ser registrados e utilizados por computadores. Eles são como os ingredientes que compõem uma receita, como os blocos de construção que formam algo maior. A gente também pode pensar em um catálogo de roupas. Cada peça no catálogo ele possui informações específicas como nome, preço, tamanho, cor e descrição. E essas informações são como as características únicas de cada item de roupa. Os dados eles podem ser coletados de diferentes maneiras, como preenchendo formulários, utilizando sensores para medir coisas ou até mesmo respondendo a perguntas em pesquisas online. E o interessante, né, é que esses dados eles não ficam apenas parados, eles podem ser processados e analisados para encontrar padrões e obter informações valiosas. E ao analisar, por exemplo, os dados de vendas de uma loja, por exemplo, podemos descobrir quais produtos são mais populares, entender o comportamento dos clientes e tomar decisões melhores para o negócio. Em resumo, os dados são como pedaços de informações que são coletados, armazenados e utilizados para nos ajudar a entender e tomar decisões no mundo digital. E o SQL, ou linguagem de consulta estruturada, é uma linguagem de programação utilizada para gerenciar e manipular bancos de dados. Ele fornece um conjunto de comandos e instruções para realizar diversas operações, como criar, modificar e consultar dados em um banco de dados. Ou seja, ele é uma linguagem para se comunicar com um banco de dados e obter os dados das tabelas em que elas estão armazenadas. E o SQL é uma linguagem padronizada e amplamente utilizada em sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais, como MySQL, Oracle, SQL Server e entre outros. Funções do SQL. O SQL ele permite que você crie e gerencie a estrutura de banco de dados. Você pode criar tabelas para armazenar os dados, definir as colunas e os tipos de dado para cada tabela. Também estabelecer relações entre as tabelas usando chaves estrangeiras. Alguns dos comandos que é possível, né? A gente pode estar inserindo novos registros em uma tabela utilizando o comando insert. Podemos atualizar valores existentes utilizando o comando update e excluir registros usando o comando delete. E essas operações elas permitem manipular os dados armazenados. Também podemos consultar os dados utilizando o comando select, que é usado para realizar consultas e recuperar informações do banco de dados. Com SQL, você pode especificar as colunas desejadas, filtrar os registros com base em condições, ordenar os resultados, realizar junções de tabelas e até mesmo realizar cálculos e agregações nos dados. Banco de dados. Um banco de dados é uma coleção organizada de dados. Esses dados são organizados de modo a modelar aspectos do mundo real, para que seja possível efetuar processamento que gere informações relevantes para o usuário a partir desses dados. Um BD, que é o banco de dados, ele é composto por diversos objetos,
tais como tabelas, esquemas, visões, consultas, relatórios, procedimentos, entre outros, que são gerenciados por meio do uso de uma aplicação especial, denominada Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, o SGBD. O SGBD, um SGBD é uma coleção de softwares que permite ao usuário criarem e manterem um ou mais bancos de dados. São usados nas tarefas de definição, construção, manipulação e compartilhamento do banco de dados entre aplicações e usuários. Permite proteger o banco de dados e mantê-lo ao longo do tempo. Ou seja, um banco de dados ele é um sistema organizado, né, para armazenar e gerenciar informações. Ele é projetado para coletar informações, armazenar, recuperar e manipular grande quantidade de dados de forma eficiente. Ele pode, por exemplo, imaginar que em uma planilha do seu computador, com nomes e idades de várias pessoas, e aí, se você quisesse encontrar a idade de uma pessoa específica rapidamente, teria que procurar na planilha inteira até encontrar o registro correspondente. Isso seria demorado e ineficiente. E aí, se você transferir esses dados, por exemplo, para um banco de dados, ele seria como uma grande mesa com gavetas, onde cada gaveta contém informações sobre uma pessoa específica. E quando você quiser encontrar a idade de alguém, basta abrir a gaveta correta e a informação estará lá, sem precisar procurar por toda a planilha. Além disso, um banco de dados ele permite que você faça várias operações, como adicionar novos registros, atualizar informações existentes e até mesmo fazer consultas complexas, né, para estar obtendo esses resultados. Oracle Database. O Oracle é um sistema de gerenciamento de bancos de dados, o SGBD, desenvolvido pela corporação Oracle. É um dos sistemas de bancos de dados mais populares e amplamente utilizados no mundo empresarial. O Oracle oferece um ambiente robusto e escalável para armazenar e gerenciar grandes quantidades de dados. Ele possui recursos avançados de segurança, confiabilidade e desempenho, que o tornam uma escolha comum para organizações que precisam lidar com dados críticos. Uma das principais características do Oracle é a sua capacidade de lidar com aplicações e sistemas complexos. Eles suportam uma variedade de tipos de dados, como texto, número, imagens e até mesmo dados geoespaciais. Ou seja, o Oracle ele também possui recursos avançados de recuperação de falhas, o que significa que ele é capaz de se recuperar rapidamente de problemas ou interrupções, garantindo a disponibilidade contínua dos dados. Outro ponto forte é a sua capacidade de manipular grandes quantidades de dados de forma eficiente. Ele otimiza consultas e transações, permitindo um acesso rápido e eficaz às informações armazenadas no banco de dados. No geral, o Oracle é um sistema de gerenciamento de banco de dados poderoso e versátil, usado por muitas empresas em todo o mundo. Olá, meu nome é Rafaela e eu vou ensinar vocês a instalar o SQL Server e o Oracle Database, tanto o download quanto a instalação. Lembrando que o Oracle Database é o SGBD da Oracle e o SQL Developer é a interface dele. Então, você vai entrar no site da Oracle, oracle.com.br, e vai vir aqui nas contas, ou fazer o seu login, caso você já tenha conta, ou criar conta. Ele vai abrir um questionário simples para você responder e criar sua conta. No meu caso, eu já tenho a conta, aí eu vou seguir para fazer o login. Em seguida, para fazer os downloads, você vai entrar na área de recursos. Em downloads, você vai clicar em downloads do desenvolvedor e descendo a página, clicar em banco de dados. Ele vai te encaminhar para essa área e vai mostrar aqui Database e Express Edition. Clicando nele, você vai ter as opções de Windows ou Linux e vai fazer o download daquilo que mais lhe convém. Volta
e vai descer mais a página e vai encontrar a parte de ferramentas de desenvolvedor. E aqui você vai encontrar o SQL Developer. Clica nele e vai de novo escolher a melhor opção para você, o Windows, Mac ou Linux. Depois de feito o download, você vai extrair eles para pastas específicas para fazer a instalação. Então, clicando aqui, eu vou ter acesso ao Oracle Database, clico em Setup e vou seguindo os passos de avançar até concluir a instalação. No meu caso, como eu já tenho ele instalado, ele vai pedir para remover, aí eu não vou proceder, né? Vou cancelar e fechar. Em seguida, você vai vir para a pasta do SQL Developer. Ele tem um arquivo de execução, porém ele não é instalável, ele vai apenas abrir a interface para você trabalhar. Aí depois de carregar, ele vai abrir a interface dele para você começar a trabalhar no banco de dados da Oracle. E eu vou ensinar vocês a criar usuários dentro do Oracle Database. Quando você estava executando a instalação do Oracle Database, ele pediu para você criar um login e uma senha. Esse login e senha são do usuário administrador do Oracle Database, o usuário SYS. Então, a gente precisa instalar ele primeiro, para em seguida criar usuários específicos para trabalhar. Você vai clicar no botãozinho de mais, vai colocar admin como nome, o nome do usuário é o usuário SYS e a senha que você criou lá na instalação. A atribuição, o SYS DBA, e o nome do serviço é XEPDB1. Roda o teste e ele vai dar status com sucesso. Depois disso é só fazer a conexão. E ele já criou aqui o admin. Depois dele você vai poder criar os outros usuários para trabalhar. Ele já abre aqui uma parte que você pode já criar algum código que você queira. Clicando no mais, ele vai dar acesso a todos os outros objetos de trabalho, como tabela, view, índices. Bem, agora que a gente criou o administrador, a gente pode agora criar os usuários que vão trabalhar com tabelas e que vai fazer todo o trabalho do banco de dados. Você vai clicar no sinal de mais aqui do admin e vai descer e vai vir aqui em outros usuários. Como você pode ver, a pasta tem diversos usuários, mas a gente vai criar um. Então, você vai clicar com o botão direito do mouse e vai clicar em criar usuário. Aí aqui você pode botar qualquer usuário, botar teste, colocar uma senha qualquer, 1, 2, 3, e aplicar. Ele vai criar, né, o usuário com sucesso e ele vai aparecer aqui na nossa lista. Ele fechou a tela, você vai abrir de novo, clicando no botão direito, editar usuário, e aqui você vai ver as atribuições concedidas que ele pode receber e os privilégios do sistema, que pode criar tabela, alterar tabela, diversos outros privilégios. Então, vamos conceder as atribuições. Nós vamos conceder todas as atribuições. Deixa eu aumentar aqui para ver. Que é conceder tudo. E aí a gente clica nesse botão e vai aplicar. Ele aplicou com sucesso. Ele vai fechar novamente, a gente vai abrir de novo com o botão direito em editar usuário e vai conceder os privilégios. A mesma coisa, concede todos os privilégios. Aperta o botão aplicar e aí ele vai dar esse erro, porque ele entende que um usuário não poderia ter as mesmas atribuições, os mesmos privilégios que o administrador. Então, você vai dar OK e vai fechar. Quando você abrir novamente no botão direito,
do mouse, editar usuário, ele vai marcar alguns outros privilégios que ele acha que seriam inferiores ao do administrador. Mas nada impede de você marcar algum outro que você queira, e aí você pode selecionar. Por exemplo, aqui tem o comando Create Table, que você pode selecionar. E outros que você queira adicionar. Aplicar, e ele vai conceder com sucesso isso aqui. E tá feito esse usuário. E aí a gente vai criar agora uma conexão para que esse usuário trabalhe. Então a gente vai colocar o mais de novo, vai escolher o nome dessa conexão, então novamente eu vou colocar teste, conexão. Vou colocar o nome do usuário, que é teste. A senha que eu criei, 1, 2, 3. A atribuição vai ser a padrão, porque ele é abaixo do administrador. E o nome do serviço mesmo, XEP DB1. Pode testar para ver se está ok, ele conectou com sucesso. E depois conectar. E aí ele vai criar uma nova conexão para você trabalhar. Aqui está ela, né? Teste conexão, para você trabalhar com o usuário, criar novas tabelas e tudo que você queira fazer. E é isso.